Oi, gente. Então, eu desconectei a live pra gente ajustar, tentar ajustar o som da Ive. Tô esperando ela entrar de novo aqui, conectar de novo, as pessoas entrarem de novo. A gente tava falando sobre Ori, né? A gente deu um apanhado geral sobre as nossas percepções, repetindo que é somente a nossa forma de entender as coisas, né? Não é uma verdade absoluta aplicável para necessariamente para todas as pessoas, né? Pode ser aplicado semelhante, né, para muitas pessoas ou igual, mas é somente uma troca de ideia e de conhecimento é, sobre como a gente entende, né, alguns conceitos. Então, vocês podem fazer perguntas se vocês quiserem. Tô esperando a Ivy entrar. Tá, a Eveline, eu vou falar de novo porque como vai ficar gravado aí, né, fica aqui a informação. A Eveline é minha mestra, né, minha professora de Udu, minha amiga pessoal, é, cuida de mim também como mãe de santo, já cuidou muito de mim, dos meus consulentes, das minhas amigas. A Eve, tô esperando. Oi? Foi. Vamos lá, gente. Agora é o seguinte: vocês vão falar como é que tá o som. Eve, já fiz todo o resumo. E aí fala, então o que a gente parou onde? O que é o Ori, então, né, nessa percepção da qual a gente acredita, a gente entende, a gente, né, hoje tá vivenciando. Tá. Ori é a nossa divindade pessoal. Literalmente, Ori é o Deus que habita em mim. Literalmente, Ori é o Deus que habita em mim. E aí, Ori vai se dividir entre o Ori que está no todo lá, né? Em Olodumare, nesse lugar, né? Atemporal. E o Ori que está aqui em mim, que se manifesta fisicamente na minha cabeça, mais especificamente no nosso, nessa região, né? Do chakra ali, do chakra frontal. Isso é Ori. O nosso sangue é Ori manifestado, né? Uma manifestação de Ori. E a gente divide Ori em Inu Yodé, que é Ori emoção, Ori razão. A razão está na cabeça. E para os Yorubás, a emoção está no intestino, na região intestinal. O que faz muito sentido, né? Porque o intestino tem muito mais células do cérebro, né? Células iguais às células cerebrais ou neurônios, né? Do que o nosso coração. Você sabia? Nossa, que interessante. Interessante, né? Então, num conceito, para quem nunca ouviu ou entendeu falar Ficar de Ori... nervoso dá logo um revertério, né? A gente fica nervoso dá logo um ruim. Sim. Num Fica conceito emocionalmente que a gente abalado, já pensa mexe. assim... Pode falar, desculpa, amiga. Não, nada demais, só besteira Não, mesmo. o que eu Pode estava falando é continuar. que num conceito, já a gente já falou antes, mas eu vou falar de novo, né? Porque essa vai ficar gravada, que num conceito de não para sincretizar, porque não dá para sincretizar, mas para a pessoa imaginar, ter uma ideia do que é Ori, a gente compara, vai, Ori vai com o eu superior, centelha divina, em alguns lugares anjo da guarda, mas assim, é só para ter uma base, não quer dizer que é. Entendeu? Não vão falar e depois que a gente falou que era a mesma coisa, porque eu mesma nem entendo tanto desses assuntos para poder afirmar isso, mas na estrutura, assim, sabe? Na funcionalidade, é mais ou menos isso. Parece mesmo parecido, assim, a ideia. É porque esses outros conceitos, eles aproximam a parte divina, né? Da, Sim, da nossa parte divina, a nossa parte mais espiritual, mais essencial, mais cósmica, mais universal, ou seja lá, Deus que qual habita em mim, né? Eu, divindade. Ori é eu, divindade, entendeu? É o meu orixá pessoal, entendeu? É isso. exatamente. E aí, eu estava falando para eles que eu aprendi a cultuar o Ori com você, né? Apesar de ter feito diversos trabalhos durante a minha vida, estou falando de experiência pessoal, né? Diversos trabalhos há anos e anos e anos, no qual eu cuidava do meu Ori, eu dava um suporte energético para o meu Ori.
nas umbandas o molocô, e com alguma passagem em candomblé também, eu não entendia o conceito. Então, se eu agradava, a gente chama de agradar o ori, na verdade é alimentar energeticamente, né, o ori. Então, eu entendia quando era o agrado, ou a oferenda, ou a conexão para o orixá. Isso eu entendia. Mas quando era para o ori, eu não entendia. Porque eu não entendia que ori era uma divindade. Eu achava que era... Eu não sabia o que era, exatamente. Então, eu cuidei durante anos de ori. Eu fiz um Ibaori sem saber que era uma divindade. Eu falei, essa é a minha cabeça aqui. Minha cabeça. Minha cabeça tá E eu maluca. achava que era uma coisa inferior. Essa cabeça doida, realmente. Então, assim, eu achava que era uma coisa até inferior aos meus orixás. Porque eu não perguntei, porque não me explicaram, porque eu não sei, eu acho que as pessoas, talvez as pessoas que cuidaram de mim achavam que eu sabia. Porque ou Talvez parecia que eu... elas também não sabiam, né? Porque o que a Como? gente tem eu não sei, né? Assim, eu acredito que, assim, não sei, não falando por que me falaram ou não me falaram, que eu quero mais falar de mim do que das pessoas. De Sim, repente não era para eu ter esse acesso mas às vezes porque não naquele explicaram para momento, elas também. não sei. Não Então, se assim, sabe, jamais se saberá. então, O o importante é que 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 elas acontece? te deram a Não, eu base, que acredito tem que que fazer o elas bonito. saibam, porque é candomblé, candomblessista de raiz, de feitura, então sabem, sim. Só que naquele momento, talvez não fosse mais importante eu saber, entendeu? Então, minha prima falou, nós somos deuses, pois herdamos essa divindade do nosso Criador. Exatamente. Então, somos pedaços, né, dele, né, digamos, pedaços, não sei se é Então, mas o essa que eu acho importante, que ramificação. eu não sei, é que eu não sei o conceito da sua prima, é que eu sei desse conceito, mas acontece que o que eu vejo em alguns conceitos é que essa divindade que habita em mim está morta. E ela. E quando a gente fala de Ori, a gente está falando de uma divindade viva, que está cuidando de mim o tempo todo, que acessa o meu presente, meu passado, meu futuro, que tem um compromisso com o meu destino. Entendeu? E o que eu sei muito vagamente, também posso estar enganada, mas o que me parece quando eu vejo em outros conceitos, eu estou falando de uma divindade que eu tenho, que habita em mim, que eu tenho que alcançar. E quando a gente fala de Ori, a gente fala de alguém que está vivo e ativo e operante. Porque qualquer centelha de divindade, de Deus que há em mim, ela é tão quântica, tão manifestadora, tão onipresente, tão onisciente quanto o próprio Deus. Essa é a percepção iorubá. Acho que agora a sua prima deu uma... É isso, entendeu? Isso é Ori. O que acontece? É o tal do eu sou. De muitas meditações, das quais eu consumo, eu faço, eu sou realmente praticante dessa linha também. Então, o eu sou, é isso, né? Você realmente ser ali vivo, né? Essa parte, essa partícula. Então, amiga, vamos começar a entrar no assunto em relação, a gente já entendeu o que é. O porquê, né? Por que cultuar? O porquê acessar o Ori? Por que conhecer o Ori? Quais são os benefícios, né? De ter o contato com essa divindade principal, né? Fala, assim, assim, uma coisa que eu só para ilustrar para você daí ir, é o seguinte, eu disse, né, já que eu não sabia que Ori era quem era, não era o que era quem era, né? Meu Não é o cara. que é. Então, quando eu achava muito estranho falar, o seu orixá não vai. Não adianta a gente fazer um trabalho assim, 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 seja para o orixá ou para alguma entidade, para o Odu, ou sei lá. Não adianta a gente fazer determinado trabalho se o seu ori não estiver bem, se o seu ori não estiver positivo. E eu falava assim, mas gente, essa coisinha tão por causa dele? Por
Por causa de mim, por causa da minha cabeça? Você Mas sabe que é isso? Alguém tem que ser maior que a minha cabeça, alguém tem que passar por cima disso, não é possível. Não. Alguém tem que me convencer disso. Só que, não, entende? Que eu achava estranho isso. E depois que eu aprendi com a senhora, que é mãe de santo na minha frente, que é aqui, né? Tá comigo aqui, no caso você. Depois que eu aprendi, então, com a Eveline, que o que era realmente com as aulas do Odu e enfim. Depois que eu aprendi o que era Ori, eu já tinha... enfim, aí eu comecei a entender a importância de cultuar, não é gente, cultuar muito, ficou muito uma Prestar palavra culto. meio que... E a gente fala prestar culto. É assim, a gente acessar a Ori, a gente, ou seja, cultuar, acessar, conectar com o Ori, né? Aí, o que isso traz de benefício, né, amiga? Fala aí. Então, em primeiro lugar, eu também, quando eu estive lá enquanto eu estive na Molocô, também não tinha consciência do tamanho de Ori, né? Eu admito que eu só aprendi o tamanho e a importância de Ori e do culto diário e do culto 10 vezes por dia, se for necessário, em Ifá, né? Eu não aprendi isso na Umbanda, né? Embora já tivesse o Bori, né? O processo na Umbanda, eu não tinha essa noção, por isso que eu acho que é uma coisa que chegou, tem que fazer isso aqui, mas ninguém entendeu muito bem o que era. E vamos fazer. E aí, esse negócio que você falou, que eu adoro, que para quem quiser saber também, Ori é Divindade, Ori Sua Cabeça é Divindade, é um livro do Márcio de Jagum, que é muito muito bom. E esse livro, o Márcio de Jagum fala uma coisa que eu adoro, né? O Babá Márcio, a bênção, Babá. Eu já conversei com ele lá, fiz um curso muito legal. Ele fala uma coisa que eu adoro. É o momento Maísa. Quando você descobre que se seu Ori não aceitar, seu mundo caiu. Meu mundo caiu, entendeu? Se Ori não aceitar, ninguém come. Se Ori não aceitar, não tem axé. E os itãs provam isso, né? Porque a gente fala e vem com o itã, que é para provar. Tem um itã em que estão os orixás, Ogum, Oiá, Xangô e Iemanjá, caminhando por uma estrada. E caminhando nessa estrada, pela estrada fora, eles encontram um obi. E eles começam a discutir. Quem é que vai comer esse obi? Quem é que vai comer esse obi? Eles querem dividir. Algum quer ser o primeiro. Oxalá é o mais velho que é o obi inteiro. Pois, durante essa discussão, eles encontram um ori de alguém que está aqui na Terra. Não é um ori de uma divindade conhecida. Não é um ori de um orixá. É um ori qualquer. E, quando eles encontram esse ori, eles dão o obi para esse ori. E Ori fica com o obi inteiro. E é assim que a gente aprende através dos itãs que Ori vem à frente. Porque é o que a minha cabeça não aceita, Orixá não vai fazer por mim. Ou seja, tem uma coisa muito simples para Ori também, chama livre-arbítrio, sabe? Não adianta pedir um negócio que eu não estou querendo de verdade. E o que negativa o nosso Ori são as nossas... A gente tem mania... tem muita coisa, mas é a impaciência, mas são o contrário das virtudes, na verdade. A impaciência, a má palavra. E a má palavra, às vezes, não é a má palavra que eu estou pensando que é mal, porque a gente fala bem achando que é mal, né? A gente fala bem, fala uma coisa achando que é bem, aliás, e é mal, né? Então, é a má palavra, a escassez, a miséria, o apequenamento, o aprisionamento. E o pior de todos é aquele que a gente não acha que está errado. Eu faço tudo bem, eu sou boa, não faço nada errado e eu estou sempre certa. Eu sou uma boa pessoa. E eu acho que essa é a maior armadilha para Ori. Porque Ori, assim como Exu,
é mutável, sabe? Se eu não estou disposta a abrir mão das minhas certezas e abraçar as dúvidas, não tem como eu estou deixando meu Ori não saudável. Tem várias atitudes que a gente aprende no IFA que a gente acha que é boa e não é boa para Ori, sabe? E a maior delas é esse aprisionamento. Eu tenho essa opinião e não saio dela. A maior prova disso é que a melhor coisa para Ori é Omi, né? Que fala Omi tutu, água fresca. É por isso que a Roberta toma banho de hoje, faz um tempão frio, não sabe nem por quê, né? Por causa da água fresca, né? E por que é essa água fresca? Porque Ori é de barro. A gente é feito de barro. Você imaginou jogar água quente no barro? Como é que você vai moldar barro com água quente? A gente molda barro com água. A água, vida, fresca, né? A frescor, né? O que acontece? Eu acho que essa coisa do moldar me lembrou muito quando você recentemente me falou sobre moldar o destino, né? Moldar o Ori. E a questão de se conectar com o Ori me pega muito, ou vem me pegado, ou me pegou até hoje. Claro que pode ser que as percepções de acordo com as necessidades que a gente tem, as experiências que a gente está no momento da vida mudam. Mas até hoje me pegou muito a questão do ser quem você veio ser, né? A gente tem um acordo com o nosso Ori para experimentar coisas, né? Para experimentar, ter experiências, aprender e desenvolver vários aspectos, né? Diversos aspectos nossos nesse plano. Então, não é apenas uma missão, não é dentro de uma coisa que a gente vai cumprir o que a gente acordou com o nosso Ori antes da gente vir à Terra mais uma milésima, centésima, não sei quantas vezes. Então, essa coisa do você ter um acordo. E aí a gente entra na questão do destino, que eu adoro esse tema, do qual eu já falei numa outra live há muito tempo, que eu adoro essa live, eu vou até chamar ele de novo, que é com o Marcos, que é um astrólogo. A gente estava falando sobre destino, né? E essa questão do destino ter uma maleabilidade, né? O que está realmente predestinado ou não. Não sei querer entrar nesse assunto do destino, que eu gosto, porque é polêmico. Mas o Ori em si, a função dele em coordenar as nossas escolhas e a possibilidade dele decidir, ajudar a gente a enxergar as melhores decisões para moldar um melhor destino. Isso é, para mim, assim, hoje, uma das coisas que mais me tocam nessa questão de Ori e me lembrar do que do que eu vim fazer aqui, né? Então, que aí é o que vai combinar, né? Tem o que eu vim fazer junto, né? O que a gente veio fazer e aí andando lado a lado para mim com essa parte do você fazer melhores escolhas para você cumprir o que você veio fazer. E esse cumprir o que você veio fazer inclui você não cumprir coisas que você acordou também. Você desacordar. Não é dormir. Desacordar não é dormir. É desacordo, né? Pô, português. Eu acho, na verdade, eu não acho que o que eu aprendi muito forte com o Ori, na verdade, no conceito faísta, Eleripim, uma face de Deus, que significa o tecelão do destino, que tece o destino. E isso eu acho muito lindo isso, que é como se Deus tecesse o nosso destino, como se fosse uma trama mesmo, né? E ela é baseada no propósito, né? Em quem a gente vai ser no final do rolê. E Ori que é isso aqui, né? Quem eu vou ser no final do rolê. Mas tem duas coisas, né? Primeiro é que Ori, ele é atemporal, portanto, ele pode nos indicar os melhores caminhos, nos abençoar, nos trazer as melhores escolhas, né? Mas, para isso, eu tenho que estar sintonizada na frequência, né?
Porque se eu não estou sintonizada na frequência, se eu estou só pensando, né, através do corpo, que é o ará, né, que seria uma ideia de eliminação, né, daquele ego inferior, eu não vou ouvir Ori, na verdade eu vou ouvir só o meu próprio ego, né, porque a gente ecoa por dentro. E vou estar desconectada de Ori, e, portanto, não recebo a bênção, portanto, as coisas começam a dar errado, né? É isso. E essa coisa do dar, até que Ori ele realmente negative, se enrijeça a ponto de ficar ser seu barro, né? O rígido, seco, quebrar, rachar, ficar ruim, né? Até que ele chegue a esse ponto, é porque a gente realmente insistiu bastante, né? Em formas complicadas, né? Formas que não são as melhores, enfim. Então a gente precisa insistir bastante para poder chegar, eu acho que a negativar o Ori pra caramba, porque olha, eu já fiz muita coisa que de repente, né, eu acho que todo mundo, né, que o Ori não acha legal, não gosta, que o Ori não é que exilia o meu Ori, né, que tipo irrita o meu Ori. Né, vou falar de uma forma mais fácil, que irrita o meu Ori, que aborrece meu Ori, eu já fiz um monte de vezes e ele não ficou negativo. Então, eu sem querer, né, tive uma... escapei. Mas, aí a gente vai fazendo, eu acho que a repetição, a insistência nos padrões, né, porque não é porque você fez uma coisa uma vez ruim, errada, ou sei lá o quê, que o ai negativou o Ori. Ou, às vezes, é essa uma coisa ruim que já tá transbordando o copo, entendeu? E aí que negativa, entende? Então, qual é o limite, né? Quando que a gente entende que existe uma desconexão realmente com o Ori? Eu acho que uma forma muito, muito óbvia, assim, não, sem ficar assim, porque claro, pra gente que entende, a gente sabe que começa a dar dor não sei aonde, aí começa a perder dinheiro, começa algumas coisas darem errado, a gente já... gente, pode ser que eu esteja meio negativa. Mas eu acho que a frase, eu não alcanço o que eu gostaria, eu estou insatisfeito, eu não me reconheço, eu não me encontro, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu acho que é um indicativo muito forte. Então, na verdade, isso é um tema bem polêmico, né? E é bem complicado, porque é bem uma coisa que a gente percebe em jogo, né? Ori, a pessoa sem cabeça, existe pessoa que fica sem cabeça. Pessoa sem cabeça de que tanta desconexão. Geral. Mas isso a gente sabe que né? Mas muito, muito grave, né? Muito. E aí eu não posso, a gente nem sabe mais dizer, né? É muito complexo falar sobre o que vai acontecer com essa pessoa, porque eu não sei, né? Quem é que domina ali, o que acontece, enfim, espiritualmente, é bem complexo. Mas o que a gente pode dizer é que o Ori dá sinal. E quem nos dá sinal é Exu, né? Eu tenho uma expressão, né, que todo mundo que me conhece sabe, que é Exu tá comendo. Exu tá te comendo, porque com certeza, isso é uma coisa que eu falo para todo mundo no jogo. Acho que eu já falei isso para você. Exu tem um compromisso com o Ori. De algumas figuras que estão lá na Encruzilhada do Nascimento, que a gente já viu aqui, né, em outras lives, a pessoa vai assistir as lives, vai ver. De algumas figuras que estão lá na Encruzilhada da nossa vinda para a Terra, uma tá lá, com certeza, é Ori e Exu, né? Eleripim, Ebé, existem outras, mas assim, quem está lá, com certeza, é Ori e Exu. E quando o Exu, Ori nos entrega para Exu, porque a gente tem uma visão de duplo aqui, tá? Né? Quando Ori nos entrega para Exu, ele faz um acordo com Exu, que nós vamos voltar daquela maneira
que ele escreveu lá, que ele teceu junto com Eleripim, com o Tecelão do Destino. E quando Exu nos entregar de volta na encruzilhada, Exu se comprometeu com ele. Então, quando você está andando lá no mercado e está tomando paulada, tá, eu digo, né, caindo, perdendo cebola, é porque Exu está te falando, né? Volta. Volta que tá dando errado. Só que a questão que é mais importante, que é uma percepção minha de jogo, é que quando a pessoa tá assim, ainda assim ela tem muita conexão com o Ori. Ela que não tá vendo. É como um telefone chamando e ela não tá atendendo. É totalmente diferente de não ter ele, né? De não ter eles querendo se conectar comigo. Isso pode acontecer também. Exatamente. Uhum, E então, como a gente está falando muito, né, sobre essa parte de que é muito dentro das religiões, realmente, assim, religiões ocultas ou filosofias, né, né, o Yorubá, ou então, né, enfim. Então, Ifá, Candomblé, Umbanda Molocô. Eu não sei como as outras umbandas tratam, porque acho que praticamente eu passei um molocô, acho que eu passei em uma, só que não era, mas não se falava de Ori naquela, pelo menos não para mim, e não me lembro para as pessoas das quais eu conhecia na época que elas ouviram dizer de Ori naquela umbanda específica. E isso não é uma crítica, é só uma forma daquela religião a tratar os seus, né, filhos, enfim, ou seguidores. Mas aí, amiga, como é que se pode cultuar Ori ou se conectar com Ori de uma forma a pessoa não necessariamente ser da religião? Então, Isso eu acho que de uma maneira não religiosa, né? Na verdade, é muito complexo isso, entendeu? Porque assim, se você estiver falando sobre religião, se eu estiver falando aqui com o meu Espírito Santo, eu estou falando de Ori de uma maneira religiosa, né? Agora, se eu estiver falando com um cliente, né, que eu atendo, uma pessoa, um consulente, que muitas vezes nem sabe o que é Ori, mas eu vejo nitidamente uma necessidade de comunicação com esse Ori, de contato, eu vou explicar para ele o conceito. Claro que as pessoas que vêm até mim sabem da minha religião e sabem tudo. Eu vou explicar o conceito não religioso, assim. Olha, isso não é uma religião. Porque Ifá não é religião, para começar, né? Então, Ori nasce num conceito Ifá. A gente absorve aqui no Candomblé, em algumas umbandas, mas Ori, né? O conceito nasce no Ifá. Então, como o Ifá não é religião, eu me sinto bem à vontade de falar, ó, não é religião, é uma filosofia africana. Eu faço questão de falar porque eu não quero me apropriar de nada. Eu aprendi com eles e eu quero honrar quem me ensinou, né? Então, assim, eu falo para a pessoa, ó, eu sou ifaísta, Ori é a sua cabeça, que tem relação com o seu destino. E conversar com a sua cabeça pode te tirar de situações difíceis e pode melhorar as coisas. É assim que eu faço para explicar. Muita gente não entende. Mas, de um jeito bem fácil, assim, não entende nada, mas faz o que eu falo e dá certo. Eveline, deu certo, você não entendeu? Claro que deu. Eu ensinei ela, falo todo dia de manhã para ela. Hoje vai ser um dia maravilhoso, vejam bem, que eu consiga conseguir os meus caminhos, me leve pelos melhores caminhos. Entendeu? Então, na verdade, ela tá lá fazendo o que a gente faz no culto Ori, entendeu? Então, até a pessoa não sabendo, e eu já vi vários vídeos de pessoas que falam sobre vencer na vida, prosperidade, que tem esse hábito de falar para si mesmo de manhã o que quer fazer. Também é uma forma de manifestação, né? No segredo, lá, não sei o que, é falar, né? E aí você vê que os caras estão falando coisa hoje que os yorubanos sabem há 10 mil anos. É o quântico da espiritualidade, né? É quântico, Exu é quântico. E a comunicação que ele traz, o conhecimento que Exu leva, né? E dissemina. Mas É um conhecimento espiritual.
Sem atemporal, né? É atemporal. Ori é atemporal. Né? Um jeito da gente cultuar um jeito da gente cultuar Ori é todos os dias falar coisas boas para nós mesmos. Então, eu acordei de manhã, qualquer coisa, antes de qualquer coisa surgir na minha frente, que é isso que a gente faz no culto Ori, é falar, bom dia, que meu dia seja bom, que meu dia seja... minha cabeça, né? Que eu abençoe meu dia, que eu não fale, sabe? Porque a pessoa, na verdade, até tem uma página que eu sigo que chama Neurofood, que eu sou neurótica por coisas assim, né? Que fala sobre como alimentar o seu cérebro com coisas melhores e mudar, a quebrar hábitos, né? E a dica de ouro dele é falar para tua cabeça todo dia de manhã, oi, que seja bom, que hoje eu consiga terminar o dia positivo, entendeu? Então, assim, quem fala todo dia tem mudança. E eu vou falar de duas pessoas que a gente conhece bem, eu e você. Hoje nós falamos, 2 anos atrás, você teve uma expansão quântica. Sim. Entendeu? Eu me lembro de uma discussão nossa, discussão, né? De uma coisa 2 anos atrás que você estava muito triste, que eu falei coisas que você não aceitou de mim e que hoje você que me fala. Que bom! Então, assim, Gente, tá gravado. Porque você expandiu no nível quântico. Assim, tipo, você foi ao quadrado, a quarto, a sexta. Hoje é isso, entendeu? Quando você alcança ele, quando ele consegue se comunicar com você, você aprende o que você tem que aprender rápido, você sabe o que você tem que saber rápido, entendeu? E você muda até a sua cara rápido. Meu rosto muda, minha cabeça muda. Ori é isso. Muda mesmo. E uma das coisas que eu ficava muito revoltada, me lembrando, né, desse tempo atrás, nosso, dessa fase de 2 anos, porque teve o antes ainda, né? Mas, porque já temos o quê? Vamos fazer aniversário. Já fizemos aniversário em fevereiro, de 3 anos de amizade. Só? Eu pensei que fazia 20 anos. Não, pensei que fazia 1 milhão de anos. A Bruna falou, passo por isso todos os dias. Ela é um exemplo de uma pessoa extremamente positiva na minha vida. Ela só chega pra me alegrar. Claro, pra me deixar nervosa, assim, preocupada às vezes, mas é uma preocupação que ela mesma fala que não, mas tá tudo bem. Mas vai ficar tudo bem, eu já tô bem, eu já melhorei. Então ela é uma das pessoas mais positivas que eu tenho na minha vida. E ela realmente tem experimentado essa reprogramação sem necessariamente ter um Ibauri em casa, ter estar dentro de um culto ifaísta, ou candomblessista, ou umbandista. E é uma forma de ser que vai modificando e ela vai alcançando as experiências que ela precisa alcançar. É um exemplo. E as pessoas que fazem muita essa coisa desses acessos de reprogramações mentais, de tratamentos, diversos acessos terapêuticos e energéticos, meditações e coisas do gênero, que mexe, né? Reiki pode, eu acredito que também dá uma acessada bacana, né? Mas eu acho que essa comunicação que você fala, né? Não só a energia, não só a consciência do que é Ori, mas essa comunicação de você estar repetindo. O Ho'oponopono, a Ingrid está aqui, ela faz o Ho'oponopono. Eu acho que também acaba mexendo um pouco, bastante com essa reprogramação, né? De coisas boas, né? Coisas mais saudáveis. Mas e aí, sim, lembrei, gente, eu falei negócio, voltei, amiga, eu acho que aquele então, o que eu ia falar? De 2 anos atrás, que eu ficava muito agoniada, não só 2 anos atrás, mas eu acho que um bom período, você me viu muito revoltada, muito agoniada com o negativo do meu santo. Por que eu só vivo o negativo do meu santo? Por que o negativo do meu santo, não é que eu só vivo, mas ele vem assim numa facilidade, ele me pegava assim, que eu piscava, eu já estava no negativo do meu santo, do meu orixá. Porque
eu entendi depois que eu tinha que melhorar o meu ori, ou me conectar ao meu ori, ou cuidar do meu ori, ou entender o meu ori, ou tudo isso junto. E aí, com você, depois que eu consegui entender e entender que se o meu ori estiver negativo, mal, ruim, triste, doente, ou sei lá o quê, eu vou puxar a energia que o orixá doa invariavelmente, porque ele, né, tá ali para isso, para doar. E aí ele vai, se o meu ori tá negativo, semelhante atrai semelhante. Eu vou puxar o negativo do meu orixá. Sim. Eu acho que, na verdade, é uma ação negativa, que é de Exu mesmo, atuando através do orixá, né? Do negativo do orixá. Sim, Há várias através percepções. de Exu. Mas como é que Exu vai te dar o positivo se seu ori tá negativo? Exatamente, Então eu acho que começa porque muito mas a na troca é sua justa, né, consciência. meu amor? A Você dá ação é negativo, de quer Exu, receber amiga. positivo? A ação é de Exu, mas ele só tá agindo dessa forma porque ele vai estar compatível com teoria. Sim. Com teoria tá precisando daquele momento. Tanto que quando eu tinha umas questões assim, que a pessoa, no entendimento de algumas pessoas que jogam, quando eu vou jogar, é o IA que não quer, o IA que falou, e na verdade é meu ori. Entendeu? Então, Exu também vai não, eu mostrar o lembrei meu também, orixá não. como a comunicação, como que meu ori vai se comunicar comigo? Né? Como que ele vai É, fazer? Vai ser através do meu arquétipo, o orixá, né? Mas o que eu acho mais legal de ori, amiga, que eu acho que é o mais importante, que não pode acabar essa live sem a gente falar, é que se eu só recebo o positivo, o bom, se ori permitir, isso também vale para o mal. Então, se alguém me mandou alguma coisa, eu recebi, influenciou na minha vida, é porque ori permitiu. exatamente. Isso é muito importante, esse entendimento. Olha, esse entendimento sobre o negativo, que seja demanda, que seja magia, que seja obsessão, que seja, sei lá o quê, espraguejamento, olho gordo, chama do que quiser, pode ser isso tudo. Se você pegou em você porque teu ori não estava bem. E eu, cara, quantas milhões de experiências durante esses anos com a espiritualidade eu não tive de não pegar demanda, porque a minha cabeça estava focada em outras coisas boas, em coisas prósperas, nas minhas coisas, papapá. E aí a mãe de santo abriu o jogo e falou assim: "Você ficou doente, não?" Falou: "Não." Falou: "Mas, gente, como? Como é que você não ficou realmente seu santo é forte?" Eu falei: "Não, porque a minha cabeça naquele momento estava focada em outra. Eu estava bem, eu estava num momento feliz da minha vida." Como também essas energias adversas me pegaram no momento de que eu não estava bem, que eu estava enfraquecida, porque eu não estava me reconhecendo, porque eu estava me maltratando, porque eu estava me botando num lugar muito abaixo, muito inferior de mim mesma, dos meus potenciais. Não estou dizendo inferior às pessoas, estou dizendo inferior ao meu próprio potencial. Tá? Não tem isso de inferior ou superior em relação às pessoas. Sim, ori ou de ori. Inferior ao que eu era, né? De bom. Então, né, quando eu tava, você acompanhou essa minha fase, que foi que eu falei assim, nossa, eu sofri tanto naquela fase tal, e agora com outro fechamento de ciclo, eu não tô do mesmo jeito, né? Então, daquele fechamento de ciclo que eu tive, então que eu fiquei muito ruim, e aí qualquer energia adversa, externa, era o suficiente para me jogar no chão. Então, é isso. Eu acho que isso acontece mesmo com todo mundo, né? Sai muito. Hoje eu fiz um jogo agora, antes da live, para uma moça que eu falei assim, nossa, tem muito tempo, aproveita como o seu jogo tá, porque, cara, muito tempo que eu não vejo um jogo assim com possibilidades tão tranquilas, tão boas e normais, aparentemente normais, tá? Normais com aspas. Tudo bem, pode ir, você tá nessa fase mesmo, que é assim. Você tem coisa boa, você tem coisa
Tipo assim, não tinha. E aí a única coisa que negativava ela era um aprisionamento num ciclo que já fechou, que ela acabou de fechar. Então, isso negativava a cabeça dela, o ori dela. Ela continuar insistindo numa determinada situação. Sim, na E eu verdade, a encruzilhada é um lugar de passagem, né? Ó, a Bruna falou, também tem a parte do entendimento nosso com ele. Se não vai, não. É igual a paz, se não atender no amor, vai na dor. Eu tenho outra percepção, assim, na verdade. Eu acredito, Roberta, por exemplo, que essa Bruna, eu acredito nisso que a Bruna falou, mas eu tenho uma outra percepção. Eu acredito que dor, aprender com dor é uma escolha do orino, é a cabeça aqui. Então, assim, se eu não acredito que dá para aprender com amor, não é o Ori que faz isso, entendeu? É eu que tô pedindo. Entendeu? Como que vai me ensinar no amor se eu não tô na... Porque a gente tem um conceito, a questão da dor, ela pega outras coisas que não têm a ver com a nosso assunto hoje, mas essa coisa da dor é uma outra coisa. Tem uma questão de Se a gente autopunição, de traduzir as culpa, de orações, se a gente traduzir as orações, essa fala é bem de Exu, porque a gente não reza para Ori não brincar com a gente. A gente não fala, Ori, não brinque comigo, brinque com os meus inimigos. A gente pede isso Exu, entendeu? Agora, o resto das minhas escolhas é que Ori, ele vai estar... Ori sempre pode nos abençoar. Às vezes o Ori fica bravo mesmo. Porque pensa, você vem aqui com puta de um potencial e fica se diminuindo. Ori bravo. Ou você vem aqui com potencial, mas tendo que aprender, mas você acha que todo o sofrimento do mundo caiu sobre você e não consegue olhar para o outro. Ori também vai ficar bravo, você entende? Porque Ori tem uma identidade coletiva que a gente não consegue nem entender nesse corpo, nessa sociedade. Não. Não está nem dentro da nossa compreensão. Tanto que tem uns outros itãs que a gente vai entender que nós somos seres coletivos em uma experiência individual. Quem é coletivo? Eu, espírito, não, é meu Ori. Então, quando eu estou aqui vivendo, eu não tenho nem noção do que o Ori quer, sabe? Do que ele acha bom de verdade, porque eu estou tão distante, né, dentro da sociedade disso, que é difícil falar disso. Porque eu sei que deixa o Ori muito bravo, a gente se diminuir, mas também a gente se isolar. Né? Isso que eu te falar. Me veio isso, porque a questão de só você, só as suas coisas, só você. Ori, me veio aqui que Ori vai escolher não só por você, mas pelo coletivo. Sim. Pelo bem coletivo. Então, se pelo bem coletivo, ele faz uma escolha que aparentemente é ruim para você, ele vai fazer. Sim, mas aí que tá. Mas aí vem uma balança, né, do equilíbrio, que também ser bom para o coletivo tem que ser bom para mim, né? Não adianta, que senão a gente vai no cristianismo que é dar mais do que receber, sofrer, ser crucificado para ser bom. Mas e a gente não é cristão, mas aparentemente é ruim. Aparentemente, não necessariamente. Porque a gente está o tempo todo assim, achando que sempre. Eu não sei, mas eu sou assim, cara. Eu acho que a maioria das coisas. Eu vou te dar um exemplo que eu dei no culto, no sábado. Eu dei um exemplo no culto que eu gostei muito. Eu mesma gostei do meu exemplo. Se a gente pensar na folha da árvore, quando ela cai, eu tô olhando de fora aqui, ó, faz parte de um ciclo. Ela vai cair na terra, ela vai apodrecer. A terra vai receber energia de tudo aquilo que ela devolve para a terra, vai alimentar outras plantas vão crescer, vão dar frutos, e etc. Esse é o ciclo eterno. Se eu olho de fora, eu acho, nossa, que legal, a natureza está contida dentro de um ciclo. Só que se eu for a folha, eu não vou achar bom. É isso que eu tô falando. Aparentemente parece ruim. A gente centralizou tudo, né? O mundo centralizou tudo no homem. Então, tudo o homem é o centro da atenção, né? O narcisismo, ele é da humanidade, né?
Então, a humanidade não consegue enxergar que ela faz parte desse ciclo também, entendeu? E quando a gente enxerga que faz parte desse ciclo, isso é uma consciência que vem de Ori, que a gente fala, poxa, talvez eu não seja tão importante assim no rolê, entendeu? Talvez o importante é eu entender que eu faço parte disso. O que que acontece? Eu acho que essa cai muito naquele lugar da inutilidade, né? Quando você está desconectado ou não está, você está enrijecido, ou você está em relação ao Ori, a essa conexão, não só Ori, mas o que você entende, o que as pessoas entendem como Ori, ou como centelha, ou como eu superior, ou como eu divino, ou como essência, ou como sei lá o quê. Enfim, mas, independente de como as pessoas... Eu acho que quando existe muito essa desconexão, você deixa de ser útil, você se isola. Sim. E aí você toma ações mais egoístas, egóicas, né? Inclusive, Para um quando a lado... gente vai estudar para saber o que seria um mau Ori, né? Ele está individualizado. Ele não está agindo mais pelo coletivo, ele está agindo demais, pelo próprio interesse. individualizado demais. Exatamente. Então, E existe a gente que faz pessoa... coisa boa pelo próprio interesse, porque a gente não Sim, tem capacidade de ela dar é isso, útil. cara. Ela não exatamente, ela faz coisas interessantes, úteis, mas pelo próprio interesse. Então não é só as ações, mas as motivações. Sim, E aí as tá motivações mais guiado do sentimento. exatamente, as motivações, eu acho que é o que dita e não só as nossas ações, né? É claro que a ação, acho que é da igual importância, né? Ação e motivação. Mas é meio complexo, mas é isso para outra live, amiga, porque, né? Então, vem cá, fala do seu grupo de reza de Ori, pra Deixa gente... eu falar só uma coisa antes que me mandaram algumas perguntas. Algumas pessoas têm ouvido, quem tem Ori e quem não tem. Segundo o Ifá, tudo tem Ori. Orixá tem Ori, planta tem Ori, pedra tem Ori, água tem Ori, tudo tem Ori. Tá? Teorias fora isso não existem. Ori existe em tudo. E Ori Ojori, né? Todas as cabeças são iguais perante o Criador. Todas. Então, eu estou falando das plantas, das árvores, da lagartixa, da barata, Roberta, de tudo. Não fala lagartixa, não, que eu não... Tudo tem Ori. E eu estou fazendo... Eu tenho uma aula sobre Ori, né? Que essa aula é gratuita, de acesso gratuito. Eu mando para todas as pessoas podem acessar. E eu estou abrindo essa semana um grupo de reza para Ori diário, que é para a gente aprender a rezar Ori, para a gente poder aprender, para a gente criar o hábito. Não é só aprender, né? É criar o hábito, né? E é legal rezar Ori, receber esse tipo de mensagem, porque quando eu comecei a rezar Ori, eu tinha muita dificuldade de saber que palavras falar, né? Porque esse Ori é culto da boa palavra, né? E às vezes a gente não sabe, né? A palavra é muito poderosa, né? Nossa palavra tem um foco. Por isso também que tem que falar para a cabeça ouvir, né? E aí, mas eu explico mais lá no grupo, e eu espero mesmo que as pessoas cheguem lá e gostem disso, porque eu amo rezar por Ori, né? Eu fico mandando rezar Ori das pessoas sem elas me pedir, né, Roberta? Quantas rezas? Eu mando para todo mundo, gente. Adoro. Várias vezes você me mandou rezas de Ori no momento em que eu precisava. Na verdade, você me chama quando eu preciso sempre, né? Com Ori, é sobre qualquer outra coisa. E então, sim, eu percebi que depois que eu comecei né, ter mais acesso ao Ori e entender tudo, papá, aquilo tudo, eu percebi que eu fiquei muito mais assertiva, no sentido de não só de ir por caminhos e fazer por caminhos mais... Aí caiu. Não só para eu ir por caminhos mais... Não é fáceis, mas é mais... que faziam mais sentido para mim. Então, que se conectavam mais com o meu propósito. Então, acho que essa conexão com Ori, ela também te ajuda a melhorar a sua intuição, a ficar com menos dúvidas, a perder menos tempo
Entende? Porque quando a gente tem menos dúvida, a gente ganha tempo, né, de ação e pode ter os benefícios de uma forma melhor. Aí a Ingrid falou, porque você acordou ele. Sim, é. E aí eu consigo. Como libriana, realmente sempre sofri muito com indecisão. Então, a Ivy falou, gente, a Ivy falou que descarregou o celular dela. Então, é, eu vou desligar, porque a gente já falou tudo que tinha para falar. Eu vou botar na descrição o acesso lá do arroba da Ive e também eu vou ver se ela quer botar alguma coisa, alguma informação também a mais sobre o grupo que ela tá fazendo, a questão da reza do Ori, enfim. Tá bom? Gente, obrigada, boa noite. Que o Ori de cada um abençoe, né? Cada um aí, que o Ori abençoe cada um. Que dê uma noite de descanso, de paz e de bons pensamentos. Boas motivações e boas ações também, tá bom? Até breve. Ingrid, a próxima é nós, hein? Beijo.